A Prefeitura Municipal de Cambé já pediu para que esse médico não mais apareça nos plantões que são feitos nas unidades de saúde da vizinha cidade de Cambé. Um convênio é feito entre o Sismepar e as prefeituras, não só de Cambé, mas diversas prefeituras na nossa região. E essas prefeituras, quando elas precisam de um suporte a mais, quando elas precisam de um médico a mais, elas pedem para o Sismepar. E o Sismepar, porque às vezes o médico também pode ficar doente, pode acontecer alguma coisa e o médico não poder comparecer. Então eles pedem e o médico é designado pelo Sismepar. Esse senhor foi designado para atender na UPA de Cambé. Ele tem uma especialização, mas pode atender também a crianças, pelo que se verificou até o presente momento. E ele estava fazendo esse atendimento, mas a coisa degringolou a partir do momento em que ele negou à mãe um atestado para que a mãe pudesse cuidar da criança em casa. A mãe, revoltada com isso, gravou a situação e veja, a conversa entre ela e o médico, rapaz, beira assim algo bizarro. Como é que alguém pode pedir para você largar uma criança de 5 anos sozinha em casa, no período em que você vai trabalhar? Não precisa ser com febre, como a criança estava, não. Mesmo boa, mesmo sadia, mesmo sã. Como é que essa criança vai providenciar comida? Como é que essa criança vai providenciar um monte de coisas que ela precisa, não é? Como é que ela vai fazer? Ela não tem para quem pedir, como é que ela vai se virar dentro da própria casa? O médico não quis dar o atestado para a mulher e virou uma confusão sem tamanho. Escuta só o vídeo gravado por ela na hora do atendimento. Ele fazia tudo sozinho. 5 anos ele tem que ficar em casa sozinho. Não, mas ele apresenta algum risco? Ele tem alguma dificuldade nutricional? Ele tem dificuldade para se... Ele está queimando de febre. Ele sabe se medicar? Tá. Você acha que ele sabe se medicar sozinho? Ele sabe fazer tudo sozinho. Eu nunca deixei ele sozinho. 5 anos. Tá, mas só... Ele fica na escola. Tá, mas você vai deixar ele em casa nesse período. Mas com quem? Olha, mas qual que é o risco que ele tem de ficar em casa sozinho? Gente, ele tem 5 anos. Como que ele vai ficar em casa sozinho? Mas qual que é o risco? Qual que é o risco de uma criança ficar em casa sozinho? De 5 anos. De 5 anos? Não pode ficar em casa na televisão, não pode ficar sozinho, 12 horas. E quem vai fazer comida para uma criança de 5 anos sozinho? Você não pode deixar nada pronto para ele? Mas ele tem 5 anos. Ele não consegue pegar comida? Gente, mas eu não posso deixar ele sozinho em casa, ele tem 5 anos. Por quê? Meu Deus, doutor, não, onde você está estudando, pelo amor de Deus? A lei fala. A lei fala. Para, se por exemplo, se ele tivesse alguma dificuldade, se ele não conseguisse andar, não consegue se alimentar sozinho. Gente, o menino com febre, com... Ai, eu sei gente, que ele tá com febre, uma mas criança... a febre não vai impedir ele de comer. Sozinho em casa? Sim, por que febre ele não consegue pegar alguma coisa? Uma criança de 5 anos pode ficar sozinha 12 horas em casa? Olha, eu ficava. A atitude tomada pelo médico na unidade de pronto atendimento na vizinha cidade de Cambé foi, ao mínimo, uma atitude inadequada. E as providências já foram tomadas contra ele. Exatamente, Camargo. Ele trabalha para o Sismepar presta serviço para cidades, né? Um consórcio sem fins lucrativos, que todas as cidades da região utilizam essa escala médica. E o Sismepar foi notificado ontem de que, enquanto ele não promover a investigação devida desse médico, nós não gostaríamos de ver esse médico nas nossas escalas. Ele não é um médico concursado aqui em Cambé? Não, pronto-socorro em Cambé é terceirizado. A obrigação do município, que é a atenção básica, os postos de saúde, os nossos concursados estão ali. Né? Quando vocês precisam de uma escala a mais, aí vem outros médicos. Exatamente. Quem determina é o Sismepar. O Sismepar vem nesse conceito de ajudar a formar a escala. Né? Porque o médico hoje, Camargo, ele tem uma demanda muito grande e também tem uma oferta muito grande para ele. Então ele escolhe muitas vezes onde se paga mais. Então se a Unimed está pagando mais, ele vai para lá. As prefeituras têm dificuldade de fechar a escala hoje de pediatria, por exemplo. E é um direito do médico ele trabalhar onde ele ganha mais. Então, o Sismepar vem nesse auxílio, a gente pede uma escala de médicos para atender pediatria, tem até a falta de pediatra hoje, fez a gente ter que partir para um clínico geral especializado também em crianças. Então, ele pode não ser pediatra, mas se ele tem especialização em criança, ele também vai para o plantão. E quando vocês recebem uma denúncia dessas, imediatamente as providências são tomadas? Sim, eu quero parabenizar a nossa equipe da UPA, porque foram eles que detectaram isso no momento. Né? Então, viram um atendimento que deu ali um conflito, a coordenadora já foi, pegou a enfermeira, já levaram para outra médica fez a reavaliação do caso, deu atestado para a mãe, porque era a medida mais correta. E aí, ao que chegou o meu conhecimento, já notifiquei o Sismepar ontem mesmo, formalmente, dizendo que tirei ele dos quadros até que ele possa
promover a defesa dele, né? Deixa ele falar também por que ele tomou essa decisão descabida. A criança não ficou sem atendimento e nem a mãe sem o atestado. Nenhum dos dois. A criança foi atendida, a mãe ficou com atestado e eu digo sempre, né, Camargo, tem gente que estuda tanto que ele se desprende da realidade. Eu não sou médico, eu não posso falar se o atendimento que ele deu para a criança foi o adequado. Me parece que sim, que a outra profissional que atendeu disse que o procedimento foi adequado, dos protocolos de medicina. Mas daí dar palpite de deixar a criança sozinha em casa ou não, saiu da esfera da médica, né? Aí é mais esfera de pai. Então eu, como pai, fico indignado com um posicionamento desse. Jamais deixarei meu filho de 5 anos em casa. A mãe precisava desse atestado até para comprovar o serviço. O atestado é aquela coisa, né? Para uns tá muito e para outros não tem nada. Então precisa sair um meio termo disso, porque como que a mãe vai deixar? Nem toda mãe tem uma mãe, né? Eu não tenho mãe mais hoje. Se eu precisar deixar meu filho em casa, tem que recorrer a uma tia, a uma avó, né? Então a mãe não tem condição de ficar deixando em babá. A mãe precisava desse atestado para ficar com o filho, né? O filho vai ficar com quem? O Cismepar faz o quê? Afasta o médico? O Cismepar, ele pode afastar o médico, mas no entendimento do Cismepar, ele pode também desligar o médico do contrato que ele tem, né? Porque o Cismepar contrata esse médico, ele não passa no concurso no Cismepar. É uma empresa que presta serviço no Cismepar, então ele pode também afastar esse médico definitivamente. Além do afastamento, outras providências podem ser tomadas. Denúncia no CRM também, porque o Conselho também tem responsabilidade de apurar a conduta dos seus profissionais. Então nós também vamos pedir para o Cismepar que faça essa notificação para que o médico, Camargo, também não estou aqui querendo execrar, igual a internet vem, lincha, mata, prende esse desgraçado, assim, dá oportunidade para ele se defender. É um posicionamento infeliz do médico, mas temos que ver o histórico desse médico, se os outros atendimentos dele foi nesse sentido, né? Se ele, como médico, ele é bom ou ele é só infeliz na hora de dar palpite na família dos outros. O vídeo é da madrugada de domingo, 5 horas da manhã, quando a dona Luciana Gonçalves Costa, 39 anos de idade, levou o pequeno Henrico, de 5 anos, para ser medicado. E aí a senhora pediu um atestado para o médico que estava de plantão e houve toda esta confusão e esse vídeo que viralizou. É isso mesmo, a senhora queria um atestado porque o médico disse que o seu filho poderia ficar sozinho em casa, é isso? Isso mesmo. Falou que 5 anos já pode ficar sozinho em casa. Descreva pra gente como é que foi essa conversa. Olha, de início eu achei que ele estivesse brincando comigo. Eu falei, doutor, primeiro ele falou, antes de eu gravar, ele falou assim pra mim que eu poderia levar ele no meu trabalho comigo ou deixar sozinho em casa. E eu achei que fosse uma brincadeira do médico. Falei, doutor, mas ele está com muita febre. Ele falou, não, mas febre pode ficar sozinho em casa. Eu falei para ele, doutor, eu posso gravar isso? Ele falou, pode. Aí autorizou a senhora a gravar, tanto que o vídeo até viralizou, né? Isso, ele autorizou porque ele falou que ele estava agindo conforme a lei. E que a lei mostrava que uma criança de 5 anos podia ficar sozinha em casa. Então eu entrei em desespero, comecei a chorar, mas eu consegui gravar. E fui falando com ele e ele afirmando que poderia ficar sozinho em casa, a criança. O que mais que ele dizia a respeito da criança? Falou que febre, a criança pode se medicar, que a febre não impede a criança de comer, que eu poderia deixar um potinho com comida e deixar ele assistindo televisão, que não oferecia risco nenhum para ele, que eu poderia fazer minhas 12 horas de plantão e deixar ele em casa. Ele parece que deu até um exemplo dele, né? Ele disse que ele ficava sozinho com 5 anos em casa, então por que com o meu não poderia ficar? E a senhora queria então somente cuidar do seu filho, queria um atestado, né, de 5 dias, me parece? Né? Não, pedi atestado só do dia. Só do dia? Só da segunda-feira. Só para a senhora ficar com o seu filho. Isso, porque eu faço plantão de 12 por 36, então hoje eu estaria de folga para ficar com ele. Então eu só queria o atestado do dia, que eu passei a madrugada lá com ele. Conforme o vídeo, né, ele vai insistindo que é para a senhora deixar o filho realmente em casa. E ele falou que não precisaria, que ele teria condições de ficar essas 12 horas sozinho em casa. Luciana, isso foi causando uma revolta interior, né? Tanto em você como também nas milhares de pessoas que viram esse vídeo. Né? Foi, eu fiquei abalada. Eu saí de lá, tanto que até agora eu não estou legal. Eu já passei mal hoje, porque eu estou sem acreditar que isso aconteceu comigo. E ao final das contas, ele não deu atestado para a senhora? Ele deu só das horas. Eu estou com o atestado da hora que ele me deu. Aí eu fiquei esperando a próxima plantonista. Eu fiquei daí até às 7 horas esperando a próxima pediatra, onde a pediatra também achou um absurdo e me deu o atestado do dia. Isso. Aí foi uma outra conversa. Hein? Isso. Aí a outra pediatra disse que ia continuar com o diagnóstico do médico dele, mas porém eu teria que pegar o atestado do dia sim. Aí ela fez o atestado do dia. Luciana, isso causou, né, uma revolta muito grande em muita gente. Tanto é que o médico foi até afastado pelo prefeito.
É isso? Você acha que tem que ter esse tipo de justiça? Olha, eu espero um respaldo, porque eu fiquei muito mal, fiquei muito chateada, me senti desamparada como mãe, entendeu? Eu sou separada, é só eu. A situação que ele estava também, ele só queria eu. Que ele estava não, que ele está ainda, porque essa madrugada eu voltei para a UPA de Cambé. Ele teve que ser atendido novamente com febre alta, 38,9 de novo. Aí foi onde pediram mais exame, agora a gente tem mais diagnóstico. E eu estou assim, revoltada mesmo. Passa um filme de terror na cabeça, Luciana? É o que parece, porque quando eu mandei a mensagem no Conselho Tutelar, a mulher do Conselho disse que teve que assistir 10 vezes para ver que não era montagem. Porque ela achou que fosse uma brincadeira. A atitude dele não foi compatível, não entra na cabeça, né? Não, até agora eu não sei o que passou pela cabeça daquele médico, a forma que ele agiu friamente comigo. Ele foi muito frio. A senhora está procurando aí os seus direitos, quer justiça então, porque o vídeo, né, viralizou, a senhora foi exposta, né? E muito mais o médico pela atitude também, né? Sim, e ele mesmo falou que poderia gravar, que ele estava agindo dentro da lei. A senhora quer justiça? Eu quero. Claro, e o Henrico, né? Saúde dele. Não está bem ainda. Não, acabamos de sair lá da UPA, colhendo o exame de sangue. Ele fez uns exames essa madrugada também. A febre está voltando, dá 4 horas volta a febre dele. Então agora eles estão atrás de diagnóstico.